gravando mais um The Hype pra vocês. Estou aqui com a Robertinha. Olá, que tal? E com o Gui. E aí, fala, galera. Gui? E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Juvenal Martins de Souza Júnior, nosso queridíssimo vereador, professor, advogado, sensacional. Sou Joe. Ô Gui, agora você coloca aquelas palminhas assim, ó. Bem-vindo, Juvenal. Obrigado, Gato. Sinta-se à vontade para o nosso bate-papo de hoje, tá? Já estou... Já tá à toda vontade? Tá em casa? Bastante, em casa. Ai, que bom. Mas você vai querer tirar a roupa. Opa, ei, não. Gravata eu já tirei. Apesar de que a gente vem do lado. E também estamos aqui com a doutora Fabiana Dourado, representando a OAB Mulher, advogada, mãe da Marília linda. Conselheira da 28ª Subseção. Nosso conselho para nós. Pode? Seja bem-vinda. Obrigada. Coloca obrigada. seu currículo pra gente aí, Fá. Currículo ser mãe, advogada, esposa não é fácil. Não mesmo. Aliás, nós vamos tratar muito desse assunto aqui também, porque nós vamos, querendo ou não, vamos falar muito da mulher, Mulher. né? A nossa Bom demais, pauta, ó. a nossa pauta hoje, violência da mulher. Estamos tratando aí do Agosto Lilás, né? Lilás. Exatamente. Neste ano nós comemoramos os 15 anos da Lei Maria da Penha. Este ano também tivemos novidades, inclusão aí de um dispositivo, né, no Da Código lei, né? Penal, Justamente. que trata aí da violência psicológica, né, um assunto bem Polêmico, delicado, né, e complexo. delicado, até para a gente conseguir identificar o que é, o que não é. Então a gente está cheio de dúvida aqui hoje E para tratar desse vocês vão assunto. sanar pra gente. As ordens, né? Você gente? cumprimentou, Gui? Cumprimentou. Cumprimentei. Tô que nem você. Eu tô que nem você aquele dia. É que nem eu, né? Cláudia. E tá ali, coitadinho, que É. Meu nome às vezes é Cláudia, às vezes é Carla. Depende do convidado, sabe? É. E na internet nós temos até um Depende do grau também, do view que vai rolar daqui a pouco. E na Óbvio, internet é bom. nós temos até um hater, né? De estimação agora também. Qual é? Da End. Não, mas é bom, só que toda vez que ele comenta lá, Gera mais engajamento. gera mais engajamento. Vamos convocar os haters agora? Uai, fica à vontade. Sejam bem-vindos. Vai lá, Carlinha. Mete a primeira. Olha como, né? É desse jeito. Então, em relação à nova lei, né? Já tem a Maria da Penha, que protege aí os direitos da mulher. E, aliás, não é só da mulher, né? A violência em âmbito doméstico, ela é mais ampla do que se divulga, não é isso? Contem um pouquinho pra gente dessa questão da Lei Maria da Penha, como que funciona, quem tá amparado pela lei, quem não tá, porque às vezes o pessoal acha que é só a mulher e não é, né? Bora lá explicar pra gente entender explicar, direitinho como é sim. que é? Doutora Paroíba. Fabiana, inicia aí pra gente Paroíba. falar um pouco. Paroíba. Né? Mulher, Paroíba. a gente vai conversando aqui, acrescentando. Isso é um gentleman, gente. Nós estamos no mês de agosto, né? Falando do Agosto Lilás, blusinha lilás, é Meu Deus, homenagem. de novo, palminhas pra ela agora aqui. Temos que prestigiar, afinal de contas, né? É uma campanha bem importante, de suma importante, né? Nós estamos aí o dia a dia, uma campanha que iniciou em 2006, o Agosto Lilás, em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha, né? Maria da Penha é uma mulher que sofreu por Demais da 23 anos uma agressão do marido e em 2 tentativas de assassinato, né? Na segunda, que tentaram assassiná-la com eletrocução e afogamento, aí ela resolveu denunciar. Né? E é interessante a gente, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, porque você fala assim, não, é uma das legislações mais elogiadas do mundo. Né? A terceira mais a Lei Maria considerada da pela Penha. ONU. Justamente. Pela ONU. Aí fala assim, não, o Brasil, que bacana, né? Partiu do Brasil, isso, mas não foi assim. Não. O Brasil foi obrigado a fazer essa legislação. Foi Porque ele foi denunciado. isso. Né? Ele foi denunciado na Comissão de Direitos Humanos Isso. para que, a nível internacional. E ele foi condenado por negligência. Isso, Né? omissão. Então, intolerância. por omissão, por negligência, e foi responsabilizado. E aí sim, né,
nós tivemos a Lei 11.343. Mas antes, é interessante a gente falar, né, Fabiano, porque Isso. há todo um histórico, Isso. né, as coisas, o direito, eu falo isso muito para os meus alunos, nenhum legislador, ele senta, né, como aqui nessa mesa aqui, Linda. bonita, linda, Tive né? uma ideia. Fala, Hoje tive uma ideia, vamos fazer uma lei. Vamos fazer Não. uma lei? Que lei você acha que eu vou fazer? Ah, tá, vamos fazer essa. Não é assim que as Não, coisas não funciona. funcionam. Nós temos primeiro um fato social. Isso. Um fato social e aquilo começa a incomodar. Começa a incomodar e aí o direito começa a ter um olhar, né? Um olhar para aquele fato social. E é assim que funciona. Então nós tivemos aí, né, desde 1940 veio aí a questão do Código Penal, 1940. Bem antigo, né? Bem Muito antigo, muito. né? Depois nós tivemos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Nós tivemos essa situação e que já é um avanço, traz aí a nível internacional uma obrigação dos países a se preocupar com legislações voltadas para o social, né, para a própria questão da dignidade da pessoa humana. E assim o Brasil começou a se importar, a interessar por essas questões. Pra vocês terem uma ideia, nós tínhamos antes o estupro, vamos colocar aqui para o absurdo, que o marido ele não cometia o crime de estupro se ele obrigasse a mulher, né, a ter qualquer relação. Fazia parte dos direitos dele. Deveres de casamento, deveres. Né? No Código Civil. Exercício regular do direito. Exercício regular do direito não era crime. Era. Então, olha para você ver. Depois nós passamos, inclusive, hoje, nós temos o quê? O cônjuge, o companheiro, ele tem o dever de proteção. Se ele comete o crime, além de ele responder, ele tem um aumento de pena ainda, porque todos não podem cometer, principalmente você que tem o direito de cuidar, né, do companheiro, da companheira. Lembrando também que o homem também é vítima de estupro, viu? Sim, Então, de violência doméstica também. Estuprar os homens. Era, Então, o mas homem também é vítima de estupro. tem homem que merece, né? Mas hoje eu sou da mulher, né? Mas veja, mas é. então, olhando por esse outro aspecto, essa questão do homem, existe alguma lei que o protege? Tem Maria A da própria Penha, lei Maria da fala Penha. gênero. Então, o artigo vamos hoje falar tá falando do disso. gênero, né? Na verdade, o seguinte, há controvérsias. Bom, controvérsias no direito, coisa comum, comum, não deixa mal. Nada é comum, pacífico, né? Quando fala da questão da violência doméstica, nós temos que entender no direito o sentido da lei. Isso. Nós falamos de interpretação teleológica. O que é isso? Quando o legislador fez, qual era a vontade dele? E nós não podemos também afastar dessa vontade do legislador. E a vontade do legislador é a proteção da mulher. Da Então, mulher. quando a lei ela foi pensada para Para a mulher, da mulher. para o sexo feminino. Principalmente doméstico, porque a mulher ficava em casa, cuidando de casa, de menino, marido. A violência doméstica em todos os Isso sentidos, aí. né? No sentido de companheiro, de cônjuge, enfim. Então, eu, assim, entendo, né, que nós temos algumas aplicações, no caso, por exemplo, a questão de gênero, né? Que pessoas que se consideram do sexo feminino, embora não tenha nascido, ao meu ver, essas pessoas, assim, elas estão abrangidas na proteção da lei. Né? Não importa aí, no caso, quem é o agressor, porque nós podemos ter uma relação homoafetiva entre duas mulheres e a mulher ser agressora. Sim. Mas a vítima, eu entendo que tem que ser do sexo feminino ou assim considerado. Certo? Esse é o seu posicionamento. É um posicionamento e que a gente tem visto aí, né, alguns julgados, doutrinadores também nessa linha, considerando o objetivo da Lei Maria da Penha. Sim. Certo? Porque nós não temos, por exemplo, se uma mulher agride um homem, ele não vai recorrer à Lei Maria da Penha. Certo? Ele vai recorrer aqui, então? Nós temos o artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. A questão da Lei Maria da Penha, é importante dizer isso, que a Lei Maria da Penha, o crime em si não é criado pela Lei Maria da Penha. Nós temos o crime da lesão corporal, o crime do homicídio, que aí vem o feminicídio lá no Código Penal. E aí nós temos que o procedimento será um procedimento específico, mais rígido, na Lei Maria da Penha, por ter sido a violência doméstica. Isso. Certo? Então nós temos ali Afasta alguns benefícios, né? Afasta o agressor. Afasta o agressor. Nós temos aí as questões das medidas cautelares. Tem que encaminhar a mulher para uma psicóloga, tem uma assistência jurídica. Tem um acompanhamento multidisciplinar. Multidisciplinar.
Então, assim, nesse caso aí, só pra gente falar na questão assim, fechar, né? A vítima, o agressor pode ser tanto do sexo feminino quanto masculino. Agora, a vítima, ela é realmente a parte mais vulnerável, né? E a mulher, ninguém duvida da capacidade, da força da mulher. Mas, em termos de direitos, é minoria, né? E quando a gente fala minoria, não é quantidade, minoria em direitos. Né? E foi com muita luta, por isso que é importante nós fazermos essa análise, desde o Código Penal, depois, como eu estava falando, o estupro foi colocado como crime hediondo, depois nós tivemos a própria Constituição de 88, traz essa proteção especial à família. 226, a Constituição. Justamente. Então, é toda essa legislação, até a legislação atual aí, que a doutora Fabiana aí dá aula para nós, atual sobre essa situação. Então, vem toda essa questão. Por que proteger a mulher? Né? Não é porque ela é a mais fraca em si, mas é porque em direitos... Né? Porque ela não é minoria, na verdade. Nós somos maioria. Não, quando a gente pensar em quantidade. Quantidade não, mas quando a gente fala de direitos de minoria. Então, minoria isso que eu ia fazer. Porque o que acontece? Eu quero pontuar aqui agora quais são os ganhos, né? Quais são os pontos relevantes aí da lei, quais que são os que não são menos favoráveis, vamos dizer assim. Entendeu? Quais são os pontos positivos da Lei Maria da Penha diante do olhar de vocês, enquanto profissionais? E quais que não são? Ponto positivo, pode. Um ponto negativo. Não, eu acho assim, a Lei da Maria da Penha, igual você falou, por que as mulheres? Porque antigamente as mulheres não tinham vez. Não tinha nem CPF. Usava o CPF do marido. A contra era do marido, né? Eu lembro. Então, assim, as mulheres com o tempo estão ganhando força com os movimentos feministas e vem ganhando. O ponto positivo é porque a sociedade tem que começar a enxergar a mulher. Não é que é o sexo frágil, porque a mulher, ela foi criada na época da minha avó, por exemplo, de ser doméstica, né? Casava-se cedo, ficava responsável pela casa, criava-se filhos e o marido era provedor do lar. Sim. E tem mulheres que vão avançando com o passar da idade e não aceitavam essa situação, querem trabalhar e às vezes o marido acha que a mulher é a propriedade dele, patrimonial dele, né? Tem homem que não aceita divorciar. E aí começa, né, as violências, quando se fala em divórcio, aí que vem a violência. Né? Eu acho que a Lei Maria da Penha, ela vem sim, eu acho extrema positividade para nós, mulheres, certo? Principalmente na questão, foi falar da violência física, né? Porque todo mundo fala assim, violência doméstica, violência física, e não é a psicológica, é a pior. Né? Aquele mais que te xinga, aquele que te põe pra baixo, nunca te elogia, só te critica, né? Então, assim, só vê seu lado negativo, nunca olha o lado positivo que você tem, entendeu? Aí vem a violência sexual, né? Que antigamente o homem obrigava a mulher a manter sexo, mesmo ela não tendo vontade. Hoje a mulher tem que falar, não tô afim, o marido tem que respeitar, o companheiro, o namorado tem que respeitar, entendeu? Porque ele só tem que fazer na hora que ele quer. Você lembra daquela novela que tinha vocês vão lembrar o nome do ator. Me fugiu o nome dele aqui. Que ele falava, hoje eu vou lhe usar. Ah, tá. Vocês lembram? José Wilker. Mateuda? Eita. Hoje eu vou lhe usar. Acho que não. Não, é Gabriela. Gabriela. É Gabriela. Gente, eu lembro, não é porque eu fiquei assistindo novela não, viu? É porque... Vou falar nada, tá? O exemplo que você utilizou, e eu também utilizo muito quando eu estou lecionando, né? Alguns exemplos. E esse é um clássico. É um clássico. Acho que todo mundo conhece, já ouviu essa frase em algum lugar. Até quem não é da época, assim, de assistir a novela, hoje eu vou lhe usar, né? E é engraçado que assim, que foi algo assim, que virou piada, brincando, mas que há uma seriedade. Sim, né? claro. Tem um peso. Muito. Gente, mas eu costumo dizer que existe um peso na força que você coloca no entendimento, você coloca nas palavras também. Justamente. Né? E onde que você coloca? Porque assim, se você tá no meio de amigos, você faz uma brincadeirinha dessa, você conhece uma pessoa que faz uma brincadeira dessa, entendeu? Então, é algo normal, é brincadeira, beleza, né? É o cuidado que tem que ter na força porque a gente também não pode ser extremista, né? Muito... É ali que eu quero chegar. Pode, né? Pode dar sua opinião, que é onde eu quero chegar. Só, assim, em relação, perguntou qual que seria positivo e negativo. a questão positiva da Lei Maria da Penha. Primeiro, eu acho que ela tem um cunho social e filosófico. Primeira questão, né? Filosófico, didático. E isso é interessante porque no Brasil nós somos um dos países que mais tem legislação no mundo.
E vocês já perceberam que no Brasil, acho que tudo vai resolver por lei? Né? Tem que ter aquela lei para aquilo, tem aquela lei para aquilo outro. Às vezes até já tem uma lei que defende aquele interesse e eles vão fazer outra com característica um pouco diferente, mas vai fazendo uma Muda lei que ponto e a Justamente, vírgula, um né, fato que Gui? aconteceu. Então, às vezes a lei ela vem, não é nem para, vamos dizer assim, dar um direito, ela vem com um fim pedagógico. Sim. Né? Mostrar para as pessoas, não, nós estamos aqui, existe uma lei, tá? E as pessoas até tomar um certo choque, conhecimento sobre aquela questão. Então, primeiro, eu acho que ela tem esse fim social, filosófico, pedagógico, que foi a primeira lei realmente no Brasil que tratou desse assunto. Então, além das questões jurídicas, ela trouxe uma discussão, tanto que nós estamos aqui, né, fazendo 15 anos, discutindo com a Lei Maria da Penha. Sempre e vamos continuar sofre alterações, assim. vai adequando cada dia que vai surgindo as coisas, os fatos, né? Justamente. A outra questão que eu vejo de positiva é que ela veio trazer um rito especial. Porque nós temos, né, no direito, nos ritos, nós temos aí o ordinário, né? Sumaríssimo. Então, nós temos os procedimentos especiais. Então, a Lei Maria da Penha veio trazer um procedimento especial e com mais celeridade, porque é uma situação que ela não pode esperar para dar uma resposta. Certo? Então, essa questão, esses procedimentos específicos trazidos pela Lei Maria da Penha foi muito positivo. Outra questão também o fato, né, que nós temos aí alguns benefícios no direito, algumas transações do direito penal, penas restritivas de direito, né? E a Lei Maria da Penha ela vem endurecer essa situação. Né? O agressor ele vai responder, né, de uma forma mais rígida, justamente, com mais rigidez. Então, esses procedimentos, entre eles as medidas cautelares, afastamento do lar, né, que são medidas que vêm realmente ser tomadas de forma mais rápida, né? Eficaz, não pode esperar a mulher. 48 horas o juiz tem que decidir sobre uma medida protetiva. E nós sabemos o quanto o judiciário é lento, né, gente? Mas nesse setor não, o juiz tem um prazo de 48 horas para dar uma liminar. Então, foi uma questão... Porque é questão de segurança mesmo, porque ela já chega na delegacia, por isso que houve a mudança de lei, no sentido também de criar, ela tem que ser atendida por equipe especializada, policiais de preferências mulheres, né? Tem que ter capacidade para poder lidar com essa situação, porque a pessoa já chega fragilizada, ela já tem receio de denunciar. Às vezes até se revitimiza ali na análise do caso, Isso, né? muitas pessoas, muitas mulheres têm medo por questões assim, de família, porque que às vezes o sogro e a sogra que não estão convivendo entre eles vão falar, porque quem sabe é o que está ali, entre quatro paredes. Né? É uma briguinha, charminho, entendeu? Então, quando a mulher, ela decide, ela toma a posição de denunciar o agressor, aquele às vezes do dia a dia e tal, você pode ser que a agressão não foi naquele momento, ela já vem sofrendo há muito tempo, às vezes não denuncia em respeito aos filhos, preservando a família. Com medo também da reação da sociedade. Da sociedade. Família, né? E do próprio agressor. Justamente. E do próprio agressor e a família em si. Porque às vezes, se ela trabalha, ela tem uma independência financeira, ela denuncia, mas e aqui não tem? Que é, né, sustentada pelo marido. Vai me tirar de casa, eu vou pra onde? Então, isso tudo tem se pensado e tem se criado locais, né? Dentro do Flotando a gente tem, vai aprimorando as leis. Eu queria até frisar aí o projeto belíssimo, né? Da Juliana, o MLV, Mulher Livre de Violência, né? O qual já fiz alguns podcasts com elas. E eu recomendo aí o pessoal que não conhece esse trabalho, dar uma procurada aí. Mulher Livre de Violência. Muito bacana que elas fazem realmente. E aí a gente pode entrar, já que você falou do momento, é onde que essa nova lei que criou o sinal vermelho e tem surtido muito efeito. 1488. Entendeu? De pessoas que vivem, mulheres que vivem em cárcere privado, já teve uma situação dessa, mulher vivia em cárcere privado, saiu de casa na pandemia porque precisava ir ao banco para sacar o auxílio que ela estava recebendo. O marido não entrou porque no banco não permitia a entrada de dois, então ela entrou sozinha. No que ela entrou sozinha, ela colocou o X na senha dela. E pediu ajuda. No Banco do Brasil. Justamente. E pediu ajuda. E aí foi feita, a polícia foi no local e constatou ela em cárcere privado. Só ainda em relação ao que a gente falou, você perguntou dos pontos da Lei Maria da Penha positivo. Negativo, na verdade, assim, eu não vejo pontos negativos. Eu vejo pontos que precisavam ser adequados, aprimorados. Né? Não diria questões negativas. Quando, por exemplo, essa própria definição, né, de quem é a vítima, de quem não é, na época ficou algo assim meio que... indefinido, algumas dúvidas que foram analisadas, e aí a própria jurisprudência, a própria doutrina e a própria lei. Outra questão, as medidas cautelares, né?
Às vezes a pessoa descumpria e daí. Então hoje nós temos a possibilidade de prisão preventiva. Prisão. Então, quer dizer, foi um exemplo de algo que veio para melhorar a lei. Porque obriga o agressor, por exemplo, a afastar, né? Ficar tantos metros distante, a sair do lar. E aí, se ele descumprisse? Então a lei ela precisava de efetividade. Sim. Então nós tivemos aí uma alteração no Código de Processo Penal e que há hoje a possibilidade da prisão preventiva. Sim. Então são questões que, como a gente fala, que no andar da carruagem as abóboras se ajeitam, né? Então elas foram pontos que vêm melhorando a legislação. Com essas adequações, vocês acreditam que assim, desde quando que ocorreram essas adequações? Olha o trava-língua de novo. Após essas adequações, o que vocês têm de dados em relação a diminuição de casos aconteceu realmente? Olha, de dados específicos, agora eu não sei te dizer de cabeça qual a porcentagem, né? Porque quando se trata de dados, realmente você tem que ser bem específico em dizer. Mas nós tivemos aí um aumento significativo no número de mulheres que denunciam, né? Porque elas sentem aparadas. Nós tivemos aí hoje o desdobrar da lei, porque nós temos os efeitos secundários, né? Como, por exemplo, outras legislações para que realmente a Lei Maria da Penha tenha efetividade. Aqui em Teoflotone, por exemplo, nós temos aprovado aqui no âmbito municipal o Conselho Municipal, né, de combate a qualquer tipo de violência. Nós temos aí a Casa, né, de acolhimento, entre outras situações, leis municipais aqui, que inclusive, né, a gente está buscando lá na Câmara para que elas sejam realmente tenham efetividade, porque está na lei, está no papel, mas às vezes na prática ela não acontece, que são os hospitais, por exemplo, tem que colocar propagandas, não, como fala, cartazes, né? Falando de combate à violência doméstica, tem que ter incentivo nas escolas, então, de estar falando sobre esse assunto, fomentando, na verdade, esse assunto, porque nós estamos aí no agosto, Lilás, mas não é só o mês de agosto, né? É um mês que a gente aprofunda, vamos dizer assim, os debates, questão, né? Justamente, mas tem que ser o ano inteiro. É o ano inteiro. Né? Então, nós temos, a partir disso e a partir da Lei Maria da Penha, outras portas se abriram em favor dos direitos da mulher e do combate à violência doméstica. Eu cheguei até a dar uma estudada nessas questões de dados, só que eu acho que não é um parâmetro para a gente estar falando por conta da Covid, né? Era isso que eu queria chegar. Pois é, a pergunta realmente foi feita pensando neste paralelo a se fazer desde quando começou a pandemia. Então, você tocou no assunto onde eu queria ir, entendeu? Isso. Porque nós nunca ouvimos falar que tiveram tantos casos quanto agora, devido à condição. O fica em casa? O fica em casa, justamente. Então, assim, o que você tem para nos explanar em relação a dados, né, relacionados à pandemia? Você tem algo? Não, eu olhei, até busquei na internet antes de vir e eu não encontrei nada. Tentei falar assim, aumento de violência durante a pandemia e não tem dados. Ô, Fabi, eu acho que não tá difícil até de apurar, né? Porque até para denunciar é complicado você nessa pandemia. E você já teve que lidar em termos de aconselhamento com essa questão, com amigas, com familiares? Olha, já teve que tratar essa questão dentro mais íntimo? Olha, dentro da minha família, graças a Deus, eu nunca tive problema, não. Mas eu atendi, né, recentemente uma mulher no meu escritório. A pedido foi da justiça, porque o agressor estava sendo amparado pela Defensoria Pública, e aí não teria como a Defensoria Pública também defender a vítima. Eu fui nomeada advogada da ativa. Por quê? Porque eu sou presidente da Comissão de Advogada Ativa da 28ª Subseção, e eu faço, como presidente, eu dou exemplo e faço parte de uma lista da OAB para nomes de advogados, para quando não tiver a Defensoria Pública atuando, nós possamos ser nomeados para atuar. E eu fui nomeada e a nomeação vinha que eu tinha que atender a vítima. E aí eu me preparei, atendi a vítima no meu escritório e deixei ela, era para manifestar sobre a medida cautelar, e eu
falei com ela, como falo com qualquer, e gostei do assunto e pretendo ir para frente até com esse projeto dentro do meu escritório, que eu fui nomeada para defendê-la e defender a integridade física dela. Sim. Eu não quero saber se ele não está procurando, eu não vou concordar nunca em tirar a medida protetiva porque ele está respeitando, porque senão ele sabe que ele vai ser preso. E a pessoa, ela chega muito sensibilizada. E esse entendeu? caso foi violência física ou psicológica? Os dois. Não, porque a psicológica sempre existe. Pra chegar no físico, porque ela, o psicológico na tá rolando verdade, tem tempo, ela já né? foi humilhada, marido já traiu, em decorrência dos filhos, por serem menores, não largou, e aí os filhos são maiores, e aí partiu para uma agressão física e ela resolveu dar um basta, justamente porque ela tinha pedido o divórcio. Ela deu um basta. E aí sofreu a violência e ela tá hoje com a medida protetiva, né? A pessoa fica muito sensibilizada, né? Muito machucada, porque ela vê filho presenciou, né? Então é complicado até da gente saber lidar com essa situação. Né? Mas eu me ponho no caso, eu só falando de família, quando eu me casei, que é o irmão da Roberta, que é minha cunhada, eu falo que ela não é cunhada, é cunhada, né? Porque eu adoro minha cunhada. Você sabe por quê? Ela não... Daí você fala, eu não posso falar, né? Aí você fala porque da cunhada eu chamo você de cunhada, né? Vocês entenderam por quê? Fala o pessoal de casa agora. Deixa aqui. Agora conta. Roberta conta. Deixa Então eu sempre passar. falei com o meu marido, sou 16 anos casado, tem 20 anos que eu tô com ele, que o dia que ele levantasse a mão pra mim, nem que me fosse as vias de fato, eu me separaria, porque se um dia levantou a mão, eu tenho intenção de fazer. E às vezes recuo por falta de coragem. Entendeu? Você já deixou o recado. Já deu o deixei o recado. Porque eu sou Graças a dessas. Deus, não lá em casa, né? A gente deu uma conversa. Mas infelizmente nem todo casal é assim. É Né? verdade. Infelizmente tem um que chega, que bebe explosivo, aquela coisa, acho que é o domínio. Agora, além dos dados do aumento, foi 50%, 70% em relação à violência doméstica na pandemia, né? É outro dado que está por trás disso, que é a situação. Como que nós ainda estamos longe de termos uma efetividade efetividade, nisso, né? na verdade, assim, como nós estamos longe de erradicar essa violência doméstica. Então, quer dizer, não estava tendo agressão porque não estava convivendo junto? Isso não é justificativa. Né? Eu tenho que aprender a conviver. Isso. Exatamente. E se for preciso, quer dizer, for preciso eu ficar, né, um ano com a companheira ou o companheiro juntos ali, isso não é motivo para que haja agressão. É claro que vai aumentar o estresse, mas vocês têm que saber lidar com isso. Então, é outro dado que eu acho que nós temos, é outra leitura que tem que ser feita. Sim, e aí eu acho que entra interessante na questão da você falar psicologia. isso. É um dado, por exemplo, que a gente fala, a questão da violência sexual infantil também aumentou bastante. Pois outro não. dado que Também. tem que... Eu ia comentar aqui agora. Que, É. aqui, foi criada uma lei, que é a 13.022/2020, foi criada dia 7 de julho de 2020, justamente falando de enfrentamento de violência doméstica e familiar, mulher, criança e idosos. Justamente. Você vê como que é a pandemia. Então, isso tem que... ela a gente tem que fazer uma trouxe isso, leitura. né, à tona. Nós temos que fazer uma leitura. Uai, por quê? Porque ficar em casa não é Tiveram que justificativa. conviver mais tempo. Né? Não é justificativa, tem que voltar ao normal para acabar com a violência. Não. Nós temos que voltar à vida normal, voltar para a escola, voltar para o trabalho, porque nós precisamos da nossa atividade, mas não para diminuir a violência, porque isso não é por aí. Ainda se ficasse com os meus filhos, com a mulher, com o esposo, enfim, 1 ano, 2 anos juntos, não é motivo para violência Não é. sexual. Porque não é motivo geralmente para nenhum tipo de violência doméstica. É porque geralmente a situação ela só é vista no fim, né? O isso. problema é o que o Juvenal está falando aí, é um olhar muito mais crítico em relação a isso e muito mais detalhado, né? Sim, Porque, por exemplo, sim. essa questão das campanhas, o Agosto Lilás, Isso. o Setembro É que é a Amarelo, alimentação, o Novembro Azul, é. enfim, todos esses, eu acho bacana, porque assim, é pontual, te chama a atenção, lembra? Ok, bacana, mas eu acredito que tem que ser feito, se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas é a minha visão em relação a isso. Eu acho que tem que ser feito um trabalho muito mais de conscientização Sim. ao longo, entendeu? Sim. De um ano, projeto, né? de Justamente. um ano. E não você somente entendeu? um Uma coisa- mês. Não, porque eu vou lembrar que agosto lilás. Beleza, vamos tratar... Passou depois. Não. O que é necessário? Quais são as políticas que têm que serem feitas? Entendeu? Em relação a isso, durante todo o decorrer de um ano, de não sei quantos anos, até que a gente consiga realmente ter algo, uma efetividade. E até Isso mesmo é o que porque, você, né? até mesmo porque a legislação, ela traz ali uma segurança jurídica maior, mas que não é suficiente.
Se a mulher ela não tiver uma dependência econômica, se ela não for bem instruída, se ela não tiver essa coragem, se ela não tiver amparo social, uma estrutura, né? Ou então são da políticas sociedade públicas coordenadas. Né? Não é só o combate à violência. Justamente, a lei é apenas um desses pilares de combate à violência, mas nós temos que ter outros combates, entendeu? Na área social, na área psicológica, na área de saúde. O que isso nos falta, porque às vezes nós colocamos o olhar apenas para um ponto. Exato. Né? E o olhar tem que ser amplo. E o olhar é muito mais... Justamente, e alguém às vezes vai criticar, mas a Lei Maria da Penha não está resolvendo. Mas ela não é... Ela não é para sozinha resolver, né? Você tem que ter ali um incentivo de emprego e renda. Você tem que ajudar essa mulher a trabalhar, né? Tem apoio da sociedade, política. Não, porque, assim, ó, em relação à violência psicológica, é uma coisa muito sutil. Sim. Né? O que caracteriza violência psicológica? Porque assim, a gente tem na questão dentro do âmbito familiar, você é louca, você isso, porque você não cuida bem da família, porque você não faz isso. Gente, se a gente parar para pensar o que gera, né? O que caracteriza essa violência psicológica, gente, são coisas muito sutis. Você assim, futuro. Né? Imagina uma mulher tentando trabalhar. Esses são os mais simples, né? Tentando trabalhar ali, buscar até ajudar o marido no sustento da casa, ou muitas vezes faz sozinha mesmo, e escutando frases, você é sem futuro, porque você, né? Porque olha como é que você tá, né? Assim, gente, isso é dolorido. Porque na verdade você espera o quê? Que ele fala, não, meu amor, não deu certo, vamos tentar de novo, né? É assim mesmo. Né? Não saiu legal, vamos melhorar. Poxa, o que eu posso estar te ajudando? É isso que você espera. Assim, a gente vê hoje muitas mulheres empreendendo, né? E a mulher vai lá na tentativa, volto, né? Na questão de trazer o sustento para casa e tudo. Porque você é burra. Porque você não tinha que ter feito isso. Porque você não sabe fazer negócio. O que você está metendo uma coisa que não é sua? Gente, isso tem um peso. Isso é violência psicológica, assim. Né? Isso causa... Aí vem a questão de depressão, de suicídio até. E tanto que a Lei 14.188, agora, né, em 2021, incluiu no Código Penal... o artigo 247b, que é a violência psicológica. Né? É algo que ainda vai ter que ser... É claro, quando nós temos uma legislação nova, demora um tempo para a gente poder entender né? O que será, o que vai ser definido realmente como essa violência psicológica, porque há determinadas situações, determinadas brincadeiras, e aí vai ser incluído, vai ter que ter uma reiteração, como que vai ser essa questão? Então a gente precisa esperar um pouco também, né, para definir especificamente. Agora, é interessante a gente chamar atenção, porque nós estamos falando aqui no âmbito do México. Mas a legislação ela traz também a questão da violência da mulher independente, que se é no meio doméstico ou não, né? Convívio familiar ou não. Um exemplo é o feminicídio, né? Que foi incluído no Código Penal, feminicídio, que é a situação de matar. Não é matar a mulher, matar por ser mulher. Isso que é importante esclarecer, né? Porque eu acho que as pessoas às vezes não entendem isso. Matar uma mulher gente até confunde. Nós temos ou é matar por ser mulher. Por ser mulher. E aí, pela condição do sexo feminino. E nós temos duas situações que é a condição do sexo feminino. Uma é a questão da violência no âmbito familiar, certo? Então, se acontecer um homicídio de mulher no âmbito familiar, né, por violência doméstica, aí é feminicídio. E a outra situação é pelo menosprezo da condição de mulher. Tem pessoas que trabalham numa empresa, ele não admite ter uma mulher como chefe. Sim. Certo? Quer dizer, ele não convive, ele não tem uma convivência familiar doméstica e acaba cometendo um crime, né? Um homicídio por essa condição, por não suportar ser chamada a atenção por uma mulher. Aí é feminicídio. Então, não, porque às vezes a pessoa pode cometer um crime contra uma mulher que ela cometeria igualmente contra um homem. Né? Ele vai responder por homicídio, por outras circunstâncias qualificadoras, pode ser, mas não por feminicídio. Um roubo, um latrocínio, alguma coisa assim. E hoje, inclusive, também foi incluído o parágrafo 13, né, no artigo 129, que é essa mesma situação agora com a lesão corporal. Né? Se a lesão corporal for
por um dos requisitos, né, que também trazidos no Código Penal em relação ao feminicídio, vai responder por uma qualificadora, uma lesão corporal. Né? Que gera o aumento de pena, no caso de uma condenação. Não é bem um aumento, né? Só para questões assim, porque nós vamos entrar na questão jurídica, porque um aumento, ele é, quando fala, né, 2/3, 1/3, nós temos um aumento, a qualificadora, ela traz índice diferente de pena. Por exemplo, né, nós temos o homicídio simples, que é de 6 a 20 anos, o homicídio qualificado passa de 12 a 30. Né? Então, ele muda os índices aí da mínimo e máximo da pena aplicada, da pena em si, em abstrato. Então é importante observar que a legislação também, ele está atento a essa violência contra a mulher, não só no âmbito familiar, mas ela pode acontecer no trabalho, né? Em outra relação social, que não é apenas... Não necessariamente dentro do lar. Então é importante também observarmos que a visão ela começa a ser ampliada. Sim. Mas isso nasce lá. A Lei Maria da Penha, que ela é trouxe essa discussão. Dessas Eu falo que é um marco. É claro que nós tivemos outras legislações importantes, porque é uma questão histórica, né? Veio a Constituição, né? O próprio Código Penal, entre outras situações. Mas a Lei Maria da Penha é um marco, com certeza. Eu vou trazer para vocês aqui, eu achei interessante essa questão da violência contra a mulher na internet, que pode se manifestar no mundo físico. Sim. Você viu isso? Está carregando ali, que eu vou ver o dado. Confere aí, doutora. Você está Não, é só para pegar aqui para ver o dado. Só aí, você vê. Tem um dado interessante aqui que eu gostaria de... Já ouviu falar num grupo denominado Incel? Não conheço. Não, também Conhecem? não convido. Conhece, Gui? São homens que, por trás de seus computadores, disseminam discursos de ódio e violência contra mulheres, como uma forma de descontar suas frustrações sexuais. A situação piorou quando esse comportamento agressivo extrapolou o mundo virtual e um participante do fórum foi apontado como responsável por um atentado em Toronto, no Canadá. Nossa. Tá vendo? Olha que loucura, né, gente? O ponto, aí vem essa questão, até a fuga, Sim. né? A questão da sexual, né? A fuga, a pessoa, ela tá... A frustração, Ela se torna achou a palavra. né? E utilizando de um meio, né, que talvez fique mais difícil, a internet, apesar que agora nós temos várias legislações, né, Sim. que vem combater. A LGPD aí, que também regula essa parte aí, que agora as redes sociais, né, vão poder fornecer dados aí sobre quem pratica discurso. Sim, justamente. Já foi o tempo que a internet era terra de ninguém. Né? Então as pessoas utilizou da internet como uma forma de cometer crimes e ficar impune. Né? Hoje nós já temos aí várias ações, né, da justiça, a própria lei trazendo aumento de pena ou qualificando o crime quando utiliza-se de meios eletrônicos, de internet, para que eles sejam cometidos. Então esse aí é um exemplo, né, que acho que ia ficar aqui de trás do computador e ficar impune. Mas nós precisamos, outra situação importante que tem que ser analisada. O crime cibernético, É, né? crime Isso. cibernético. Hoje, gente, será que a gente tem uma efetividade realmente nesses... Como eu A disse, gente consegue realmente chegar... É um caminho. Hoje está melhor do que ontem, amanhã vai estar melhor do que E a hoje. polícia vai melhorando, certo? né? Para poder buscar, investigar, fazer troca de dados, né? Essas Justamente. coisas. Civil, Hoje nós sabemos federal, que você... especializando. Obrigado. Usa a internet, aquele dado fica ali registrado. Isso. Né? Hoje nós temos uma tecnologia muito maior. O IP então individual. todas essas situações elas estão sendo implantadas, né? Para que realmente tenha efetividade. Claro que, como eu disse no início, o direito ele não senta, né? O legislador não senta, vou fazer isso. A questão da internet, por exemplo, é muito recente, se a gente for pensar. Na nossa E evolui muito rápido também, né? Fica até difícil você acompanhar. Já avançamos, né? O crime de perseguição. Justamente, né? Perseguição, stalking, justamente. Isso é bem recente, né? Recente, esse ano, meses, agora, alguns tempos, né? Uns 2 meses, 3 foi meses. incluído agora... Pessoas que perseguiam a outra em redes sociais. Entendeu? Foi incluído o artigo 147A, se não me engano, o stalking, né? Que chama, né? Que é o crime de perseguição. E acaba que também, no geral, até questões de pesquisa,
a mulher é muito mais vítima desse crime Sim. também. É mais uma segurança aí E você, para a questão para a mulher. você como político, nessa questão aí dos stalkers, você sofre muito com isso? Os haters te perturbam muito? O que acontece? Ele falou. Não, é porque é o seguinte, a política, como eu disse, existe uma frase que fala assim, não é porque a internet, né, deu voz a muitos imbecis aí que você precisa ouvi-los. Isso. Gostei. A internet... Vou anotar Mas é bom. A internet, ela veio democratizar a informação, mas ela, do outro lado também, veio trazer pessoas que... uma opinião que pensa que a informação é diferente de tudo, né? Não é porque eu tenho um pensamento que aquilo necessariamente é uma informação digna de ser colocada ali. A gente, como político, nós estamos sujeitos e a democracia, ela se faz com a crítica, ela faz com os elogios, mas com a crítica, muito mais com a crítica, eu acho, né? Eu penso, muito mais com a crítica. E quando você resolve estar no meio político, você tem que estar preparado para essas situações. Fica Você vulnerável, tem que estar preparado, né? né? Fica Agora, vulnerável à situação. quando a gente perceber que qualquer comentário, qualquer situação, ela excede a tudo que é normal e democrático, tem as vias judiciais, Sim. né? Para tomar as devidas providências. Porque as pessoas, elas também não podem, né, falar ou quiserem Achar que denigrir a podem imagem, fazer e falar difamar, qualquer coisa, né? Sem, E ficar sem impune, responsabilidade. Sim. Agora, eu penso que nós temos que ter sim essa liberdade, né, para poder falar, criticar, né? A gente tem que ter o político ele tem que ter uma tolerância muito maior, porque se ele for ficar toda hora juizar uma ação judicial, né, ficar nervoso por algum comentário na internet, ele não vai fazer mais nada, né? Não vai fazer mais nada. Tem um ditado adaptado que diz que a ferramenta é boa, a sociedade que corrompeu ela. Isso mesmo, é isso mesmo. Não, e temos que entender o seguinte, há uma crítica muito grande lá que falou, para que você foi falar de política? É porque você fala de política. Por que eu vou falar de política? Porque ela não político, gosta. então eu tava aqui, né, como advogado, como professor, como cidadão, ela vai pra política. Aí pica aqui, gente. É uma coisa que a gente gosta muito, né? Mas é só rapidinho. A política é uma grande crítica, né, quando fala de político, né? Fala quando você chega no local, fala, qual a sua profissão? Ah, eu sou professor, sou médico, sou advogado, né? Sou empresário. As pessoas te tratam de que você é? Eu sou vereador, eu sou deputado, a pessoa te olha um preconceito. Mas isso ele tem que ser, a gente tem que trabalhar isso, porque a má política ela quer isso das pessoas. Elas querem que as pessoas não se interessam, porque elas acham que é ruim, né? É ruim, então, se é ruim, só gente ruim vai estar lá. Então, eu sou uma pessoa boa, eu não vou estar lá. Né? E não é assim, tem que ser o contrário. Ela ficou rotulada, né? Se eu não estivesse lá, quem estaria? Ela ficou Quem rotulada. estaria lá? Ficou rotulado. E, na verdade, eu falo que não é o cargo. Não, a corrupção ela não está no cargo, ela está nas pessoas. Isso. E se você for corrupto, você vai ser corrupto sendo policial militar, sendo policial civil, sendo juiz, sendo qualquer um, sendo advogado. Aí nós temos promotores, quantas questões de lá no conselho, de atitudes erradas, entendeu? Até a gente como cidadão também, de ver uma coisa errada, ser conivente, aproveitar de determinadas situações, não é só em posições de poder que a gente pratica a corrupção. Não. Justamente. Porque Qual a nós diferença, somos por educados exemplo? e condicionados dessa forma, né? O famoso jeitinho Todo brasileiro, mundo gosta do Me jeitinho, fale aí qual a né? diferença do cidadão que recebe auxílio emergencial sem necessidade do prefeito que desvia o dinheiro da merenda. Nenhuma. Mas Agora, essa questão da mulheres na política, vou falar das mulheres aqui. Mas assim, por que a questão da política? Olha, Porque, assim, começou aí, eu quando a estava gente- esperando alguém primeiro. Quando a gente tem uma questão social que é tratada através de uma lei, a gente tem que ter políticas públicas para dar efetividade àquela legislação. Justamente, né? justamente. E muitas vezes as políticas públicas elas são pensadas por quem ocupa cargos políticos. Pelo político em si, pelos assessores, né? Por quem está ali no meio político. Então, assim, a gente não pode olhar a questão só como a legislação seca. Junto com essa legislação, o que vem sendo feito? Como que a sociedade vem tratando essas questões? Quais são as políticas públicas que estão ali para dar efetividade mesmo à lei? Né? Então, a política, ela é boa, depende de quem faz. Justamente. E ela é necessária. Quem cria a lei são Até eles, mesmo né? porque Deputados essa e questão, senadores. cada um no seu quadrado, não existe. Né? Tem até uma música que fala cada um no seu quadrado. Não é bem assim. Hoje, você é político, vai ficar lá.
né? A política ela tem que estar entrelaçada com outros órgãos, né? Com a sociedade civil em si, para que realmente haja a concretude das leis, Isso certo? mesmo. Tem que estar, senão não vai fazer efeito. Por exemplo, aqui, né, a Lei Maria da Penha, ela fala de acolhimento, mas o município tem que ir lá e criar, né, ter a casa de acolhimento, né? a casa de assistência, certo? E como isso é feito? É no âmbito municipal. Isso As é feito pessoas como? vivem nos municípios, né? Justamente. A gente sempre traz aqui, ó, tem convidado isso da é feito área. como? Através de audiências públicas, de contato, como você colocou com a da Juliana, que faz um trabalho maravilhoso lá da Mulher Livre de Violência. Então, o município tem que estar junto com esses projetos. Né? Porque projetos, política pública, é diferente de política partidária. Sim. Política pública, ela não tem partido. Não tem partido. Né? Ou não deveria ter, né? Não deveria Não ter. deveria ter. Não deveria ter. Né? Mas então assim, independente de quem faz aquela política, qual é o pensamento filosófico, político dela, está fazendo uma política pública, independentemente de quem está no poder, tem que abraçar, porque isso é algo que vem dar, concretizar o que aquele legislador quis quando ele fez aquela lei. Então não adianta. Então não é cada um no seu quadrado. Eu fiz a lei, agora eu vou cruzar os braços. Nós temos que buscar meios para dar eficácia. Porque se a mulher Isso é sai de importante. casa, né? Tem que tirar a mulher de casa, né? Porque o agressor insiste em ir, não quer sair, né? Igual pra Aí tinha que ter colocar ela numa casa. Justamente. Vai Outra levar pra questão, onde? filhos. Aí fala aluguel social. O aluguel vai dar condições dela pagar realmente um aluguel pra morar? Né? Nós temos uma alteração ainda bem na legislação hoje, a mulher que é vítima de violência, ela tem prioridade na hora de matricular o filho. Isso. Porque são situações, você tá percebendo que vai dar efetividade à lei? Já envolve a mulher, escola, tudo bem, ela pode, vai colocar numa casa de acolhimento. Mas e o filho dela? Como vai ficar? Vai ficar E a estudando lá escola, que era no outro no bairro? Isso, Então, vai ter condições? Então, realmente, você tocou num ponto muito importante. E como né? estamos aqui diante disso, Juvenal? Olha, o município de Nós Teoflotone, eu acredito que nós temos avançado bem, né? Nós temos um trabalho aí, claro, que precisa melhorar, mas como eu disse aqui, só esse ano já foi aprovado aqui o Conselho Municipal, né, de Combate à Violência doméstica, familiar, né, e contra a mulher de forma geral. Temos aí a casa de acolhimento, né, a casa de assistência. Nós temos o próprio projeto que você colocou, MLV, tem outros também aqui, que estão se engajando nesse sentido. Nós temos aí algo interessante, o projeto Atenas, não sei se vocês conhecem, que é um projeto feito, inclusive a gente teve a oportunidade de estar palestrando para os alunos, para os professores que vão trabalhar nesse projeto. É um projeto de parceria com as universidades. Nós temos a Docto, né? Nós temos, que é parceira, nós temos a Unipac, onde que os estagiários são os estagiários na Polícia Civil, né? São feita uma seleção ali de alunos que são preparados justamente para essa função, junto com a Polícia Civil, né, do Estado de Minas Gerais, e eles vão para a delegacia, são estagiários na delegacia especificamente para atender essas mulheres, e nós temos tanto estagiários no direito como na psicologia. Olha que bom. Faz o atendimento, né, o projeto Atenas. Então, assim, é algo, né, que vem somar muito bacana, porque, como você falou, tem que estar toda a sociedade envolvida. Tem que estar toda a sociedade envolvida. Nós temos a e aqui hoje nós temos especializada de mulheres, justamente tem uma delegacia especializada, a doutora Herta, e esses estagiários é a doutora Herta, que é a responsável, né, por eles. Né, eles têm o atendimento, eles passam por uma triagem, a pessoa chega lá, passa para uma triagem, aí vê se é o caso de violência doméstica mesmo, leva ali, né, para a delegada, depois vem para os estagiários na área de psicologia, para depois ter um estudo sobre também a supervisão de professores. Médicos, né? Tem uma equipe, né? Tem que levar Sim, pro médico. e a pessoa que é vítima de violência neste projeto, né, que ela vai ser atendida pelo projeto, onde é que ela busca ajuda? É na universidade? É na delegacia? Não, na OAB? Onde é que ela busca? Hoje nós temos vários, vamos dizer, lugares, âmbitos que ela pode buscar ajuda.
né? É na delegacia, é através da polícia militar, pode né? ser no 190, a patrulha. o 180. Nós temos aí, pode procurar o próprio núcleo de prática jurídica das universidades. Então, assim, nós temos vários caminhos, o que não pode é ficar calado. E né? percebe que Não pode precisa ficar calado. também ser dado mais publicidade a isso. Isso. Entende? Porque foi o que a gente falamos aqui agora há pouco, né? A questão das campanhas, né? O Agosto Lilás. Então, assim, talvez se a gente tivesse isso... Porque eu não tenho conhecimento de tudo. Mas né? esse espaço que você está fazendo aqui é muito importante. Parabenizo, né? De trazer um tema desse aqui, nesse momento. E é justamente diante disso que a gente quer que também seja feito. Não só aqui, mas de um modo geral, entendeu? E temos que trabalhar a conscientização da sociedade, porque o vizinho, ele pode denunciar anonimamente o caso de violência doméstica. Nesse briga caso, de marido e mulher, mete a colher? Hoje se mete a colher, Mete a colher, deve se meter a colher. E não é só contra a mulher, não. Pode meter a faca, porque dá um crime. Só não pode meter a faca, porque é mais crime, né? Então o vizinho tá ali, não é só contra a mulher, idoso, maltratada criança, tem que denunciar. Você liga 180, 190, né? Tem a denúncia anônima, a pessoa não precisa se identificar, entendeu? Manda carta, aciona a polícia militar, entrega uma carta, entendeu? Então, assim... Em termos de projetos, então, nós podemos dizer que estamos bem assistidos, ou não? Sim. Tem algo que você fala assim, ó, um projeto X seria o ganho. Não, eu penso o seguinte, o que nós temos, os projetos que nós temos aqui são projetos bons, eles precisam ser aperfeiçoados, eles precisam ganhar mais visibilidade, ganhar mais apoio. Eu acho que nós precisamos disso. Né? Esse projeto, como eu disse aí, o projeto Atena, né, com as que tem a Defensoria Pública, tem as universidades, a Polícia Civil, promotoria, todo mundo envolvido. Nós temos aí essa questão da Casa de Apoio, né, criação da Casa de Apoio da Mulher, foi a Lei 7.520, desse ano, que aprovamos lá na Câmara Municipal. Foi aprovado lá também, né, o Conselho de Enfrentamento, que é a Lei 7.550, que foi aprovado na Câmara Municipal esse ano. Então, assim, a gente está caminhando. Agora, realmente, é pegar esses projetos e eles possam ter apoio, precisa de verbas, né? Para que eles realmente tenham efetividade e que a gente consiga amenizar a situação dessas mulheres. Porque, gente, é uma violência em todos os lados, como for psicológica, patrimonial, que é importante também falar da violência patrimonial. É verdade. Falamos aqui da violência psicológica, violência física sexual, é patrimonial. É patrimonial. Né? Tem. Tira o Como que ela é tira. configurada? Violência patrimonial. Tem marido que Né, pega pras o pessoas salário da saberem. mulher, pega o salário, esclarece. O que acontece? Tem maridos que sentem donos Dos rendimentos, da mulher. Destrói Ela o ganha o documento dinheiro, mas dela. quem decide o que faz é ele. Isso é uma violência patrimonial. Ela tem que ter direito. Pratica estelionato, o estelionato afetivo. conta Na pra moda, gente estelionato Ó, gente, afetivo. eu tava até discutindo isso. Conta porque, pra gente. Como é que eu não sei- virou? Então, eu vi uma matéria outro dia na TV aí e falava exatamente, gente, mas tem muito Muita ninja, mulher que pelo cai amor em de golpe Deus, de cara. arranja um namorado, ó, amor, Namoradão. querida, linda. Vamos fazer um empréstimo no seu nome? E some. É como se fosse uma coação mesmo, uma coação moral, coação psicológica, né? Quando não é, Gente, quando não é vamos física, combinar e que o dinheiro da mulher, quem administra é o homem, né? E tem então, homem Como se ela não tivesse como se ela tivesse capacidade de administrar. o próprio Isso aí. ganho. E tem homem que parece que tem um poder de persuasão. Tem, Então, o parece estelionatário, não, ele estelionatário que tem um crime de tem estelionato. um poder de persuasão. Você imagina tão o estelionatário grande. do amor, aquele galã, cabelo de gel assim, tá arrumado. verdade, gente. Tem mulher, tá carente, aquela assim, muito tempo sozinha, né? Assim, tem as mulheres carentes. Tem toda a situação. mas Tem, vamos pega a pensar mulher sobre naquele isso. período que ela Olha. tá mais sensível. Olha o galã aqui, ó. Mas- Olha o menino do galã aqui, ó, Ju. Mas sério, são é situações, múltiplas situações, né? São várias faces que nós temos que olhar, Avaliar, analisar o né? caso, avaliar o caso em concreto, né? Porque a violência, e como eu falo assim, a mulher vítima de uma dessas violências, depois vem a questão do constrangimento muito grande. Depois a questão de entrar em outro relacionamento. Tem mulher que tem que passar por terapias. Sim. Precisa de terapias.
entendeu? E que, como eu falo dos projetos, nós temos esses projetos aí, mas é algo que nós precisamos melhorar. Né? Nós não temos profissionais suficientes para atender essas mulheres nesse âmbito aí, né? Terapêutico, né? Psicológico, enfim, entre outras situações. Né? E fica aí, né? A provocação, Isso. né? A provocação do Pra poder público, da mídia sociedade, trabalhar todos mais, que nos assistem incentivar aí, mais. né? Para que nós possamos dar as mãos. Né? Eu falo para as pessoas, gente, olha, eu estou à disposição, porque às vezes, o vereador, o deputado, ele não consegue pensar tudo. E você, às vezes vem ideias, tem projetos que você tem a competência de propor aquele projeto, mas que a ideia veio, né, de um cidadão, né, que não tem cargo público nenhum, públicas, né? por exemplo. Justamente. Sim. Então é preciso entrar em contato, né, através dos meios sociais que a gente disponibiliza, como Instagram, o próprio telefone, né? No meu gabinete mesmo nós temos o WhatsApp do gabinete, né? Que a pessoa pode entrar em contato diretamente e levar sugestões, criticar, mas também, né? Se quiser elogiar também, é bom, né? Um elogio de vez em quando. É bom, né? Gente? Faz bem, né? Motiva. Mas assim, brincadeiras à parte, mas tem que ter essa participação. Aliás, a revista Teovipa, olha aí, eu vou fazer aquela... Mexa. Não, porque realmente a revista está com um projeto muito legal, né? Vai sair, ela vai participar com a gente, a doutora. Fabiana é protagonista. É protagonista do Eu Líder de Mim. E a gente trabalha muito essa questão também, porque essa questão da autoestima também, do autoconhecimento, né? Isso também está muito relacionado. Sim, né? com certeza. A mulher ela tem que estar bem resolvida. A gente fala da independência financeira, mas ela também tem que estar muito bem resolvida emocionalmente. Sim. Com certeza. Né? E essa independência emocional é um negócio complicado, é difícil. Né? Quando a pessoa está vivendo um relacionamento abusivo. Né? Gente, não é fácil, não. É toda a estrutura, vem os filhos. É isso aí. Nós a mulher adquirimos. pensa nos filhos, não adianta. A mulher A verdade, ela pensa... A verdade é que nós mulheres, nós temos a dádiva, nós temos o poder muito grande, né? Nós geramos vida, nós isso somos... aí. Gente, mas... Nós temos responsabilidades, né? Mas vamos combinar uma coisa? Nós temos responsabilidade Demais. Demais. E os maridos, os homens, por sua vez, não conseguem, não reconhecem isso. Eu queria que fizesse Olha aí, homens, fiquem, vamos reconhecer, gente. Alguns sim, peraí. Eu tô generalizando a situação aqui. Alguém vai aqui. Achei que você estivesse fugindo. Mas que não, Gui. Da câmera ali. Mas não, Gui Se quiser, né, que a gente ausenta aqui pra vocês falar, meter o pau aí, né? Não, a gente gosta de falar Não, a gente fala ao vivo mesmo, que tem isso não. Mas essa situação a gente precisa entender, porque assim, nós conquistamos um espaço, nós conquistamos a nossa independência, só que junto com isso nós conquistamos um monte de outros problemas e responsabilidades. Né? Então, até que ponto que valeu, fica, né, também a reflexão, até que ponto que vale toda essa nossa independência se junto, porque a mulher, né, tem a dupla jornada, ela tem que cuidar do filho, tem que cuidar de filho, então assim, valeu a pena? Em alguns aspectos, sim, né? Um deles é a questão da própria... É pra gente refletir, lógico. E tudo. Agora, o que veio junto, né? Essa sobrecarga de tudo, gente. E por quê? Gente, olha, na verdade... Posso baixar um pouquinho? Quero só que você não vira ele, se for movimentar no lugar. Não vou pegar no microfone. Isso é até uma questão, assim, de que... Gente, as mulheres conquistaram, não vou dizer um direito igual não, mas algo próximo de igual nos últimos 100 anos, pô. Nós temos uma história aí da humanidade aí de 7, 8 mil anos de culturalmente subjugar a mulher debaixo do homem, numa estrutura hierárquica, né? Patriarcal, machista. Entendeu? E a própria mulher, ela traz isso ainda, porque é o seguinte, diferente da moral, o direito ele é bilateral. Isso quer dizer, para todo direito, você tem um dever. Então, é importante dizer o seguinte, porque a partir do momento que você busca um direito, junto com ele vem um dever. Isso mesmo. E, às vezes, nós estamos preparados para adquirir direitos.
mas não estamos preparados para ter deveres, por exemplo. E isso ainda é algo que, como o colega colocou ali, vai precisar de tempo a entender. As pessoas aceitam com muita tranquilidade quando o homem paga uma pensão para a mulher ou para os filhos que ela esteja com a guarda, enfim. Mas o contrário. Dificilmente, né, a gente vê. Quando você homem fala que a paga. mulher está pagando a pensão para o homem, todo mundo assusta. Né? Não vai nem na o questão pai da está com a pensão. guarda do filho, todo mundo é assusta. isso que eu falo, manda o pai ficar com o filho. Entendeu? Vai falar que a gente tá ficando louca. Tá, mas eu tô falando assim, doutora Fabiana, se porventura vier a acontecer, as pessoas já olham pra mulher com um olhar assim, pô, você deixou seus filhos com o marido, ou você tá pagando pensão, isso é absurdo. Por quê? Já existe Mas um hoje nós temos preconceito também. deveres Mas tem iguais, preconceito entendeu? mesmo. Então, justamente ainda há esse preconceito. É justamente pelos direitos. Os direitos foram adquiridos e juntos com os direitos vêm os deveres. E nós não estamos ainda preparados. Porque ela colocou, é muito recente na história da humanidade. Você pegar nos últimos 100 anos aí, que a mulher começa a ter direito, a mulher começou a votar na década de 30 aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, é muito recente ainda para que todas essas situações elas ficam bem alinhadas, que a gente entenda direito. E também vem a diferença biológica, que há uma diferença biológica, também, né? psicológica entre homem e mulher. Esse homem para poder gerir Porque- a casa, se pagar as contas E é a mulher trabalhar. interessante que quando a lei ela traz direitos, ela não está falando que as pessoas são iguais. Não precisa ser igual. A mulher não precisa ser igual ao homem, não precisa ser igual à mulher. Cada um vai ter sua diferença. Não, ok, Agora, eu concordo, os direitos, você vê o princípio da isonomia. Né? Você tratar os iguais de forma iguais e os diferentes de forma diferente. Eu acredito. Né? Mas doutor porque às vezes as Juvenal, pessoas eu colocam na acredito. cabeça que a mulher vai ser igual ao homem ou vice-versa. Não, eu Não é isso, acredito né? que existe. Eu acredito que existe dever, direitos, dever e bom senso. Isso. Justamente. Né? O bom senso ele tem que estar aqui, ó, no meio, tem que ser meio. aqui. Aham. Direito, bom senso e dever, né? Porque isso aqui é o ponto de equilíbrio de tudo. Você entende? Então, quando eu falo assim que a mulher ela exagerou na responsabilidade dela, é porque o homem se diminuiu no compromisso dele também. Justamente, mas eu não fui contrário ao seu pensamento. Não, mas eu tô querendo Eu deixar só tô- mais evidente, mais claro assim o meu raciocínio. Por quê? Por mais que a gente tenha essa questão da história, igual o Gui falou, entendeu? Da mulher ser submissa e tal, entendeu? Mas o que a gente precisa entender é que a gente vive Precisa do uma equilíbrio. soci- Você precisa do equilíbrio. Porque senão a o que, é que gente vai vive uma acontecer? A mulher ela sociedade- começou, por exemplo, o homem falou assim: ó, o homem trabalhava fora, a mulher em casa. Aí a mulher começou a trabalhar fora. Então, automaticamente, você vai ter que ter uma mudança de comportamento do homem, que agora ele tem que passar a ajudar em casa. Isso Porque ele aí, fala, não, dividir você trabalha tarefas, fora, ou deveres, você conseguiu o direito de trabalhar responsabilidades. fora e ainda tem que chegar em casa e fazer todos os deveres domésticos. Sozinho. Aí já o não homem- entra a questão do machismo. Justamente, Isso então aí. por isso, porque não basta uma mudança de comportamento da mulher em termos de adquirir direitos. Você vai ter que ter também, temos que ter um comportamento agora do lado do homem. Sim. De É a entender mudança de esse direito e paradigma falar da assim, agora eu também tenho sociedade, outras tudo. obrigações. Aham. Né? Cuidar mais do filho, ficar em casa, né? Trocar fralda, todas Dar essas, lavar banho, vasilha, fazer levar pra comida. escola, reunião né? de escola. São responsabilidades agora que são comuns. Isso Sim. aí. E isso precisa uma mudança de comportamento. De mentalidade. Né? E de né? mentalidade. Assim, eu vamos falo assim, sexo. que o que a gente, Mudança o que de a gente- mentalidade. o que a gente É tem virar que a buscar, chave. mais do que igualdade, é equidade. Equidade. Né? Eu acho que essa que é a Exatamente. palavra, de ficar Equidade. igual. Mas, assim, a gente tem que tratar, né, os iguais... De forma igual, diferente de forma né? diferente. Porque não adianta. Para dar a eles a gente- igualdade e oportunidade. Exato. Porque nós temos que ter igualdade e oportunidade. Exatamente, igualdade de oportunidade. Né? Eu não sou muito a favor dessa questão assim, feminismo, tudo esse sufixo aí, machismo. Eu citei aqui, mas é essa questão. Acima de tudo, eu coloco o bom senso. Bom Tem que senso. haver. Tem que haver. E aí, quando falta o bom Muitas senso, tem a lei. Isso Né? aí. Para Isso poder aí. garantir a harmonia ali nas relações. E a mulher né? tem que aprender também a colocar o marido para dividir as tarefas domésticas de casa, né? Porque, infelizmente, tem mulheres que ela quer dar conta de tudo e tem hora que a gente não dá. Então, assim, por quê que a mulher tem que levar a criança todo dia à escola? Por que isso não pode ser de um dia ela, um dia o pai? Né? É o bom É, senso. ela né? não Ela sai tá pra falando ali, trabalhar. é uma E questão- também é uma questão muito assim da família. E de né? educação, né, gente? Alguns Criação, pais vão conseguir. educação. E aí a questão, mas aí que tem Educação. quando fala mudança de mentalidade, de comportamento, ela não é só do homem. Porque você vê muitas mães educando, né, Os os filhos, filhos, falando homens. com os filhos, com atitude que é para eles serem machistas.
Não é? Bom senso. Então, precisa demonstrar isso Tem que também. mudar. Então, Bom a senso. atitude, ela não é só de uma das partes. A mudança de mentalidade, ela tem que ser das duas. Ela tem que ser das duas, porque até a forma como a mãe Exatamente, lidar concordo com com o você. filho, ele Educação. torna ele amanhã ou não. Educação. Entendeu? Criaça, princípios, valores que hoje estão se perdendo. Cultura, né? Entendeu? Princípios, valores. Assim, eu defino que cada família também, cada núcleo familiar tem liberdade de escolher como é que vai ser, né? Você vai no banheiro? Pode ir no banheiro? À vontade. Não sei assim. Vai lá, quando você voltar, tem uma Vocês brincadeira. não estão entendendo. O The Hype é isso, gente. É um programa livre, todo mundo fala de tudo, entendeu? Cada um tem sua opinião respeitada. E é isso. Respeitada, é E isso viva, mesmo. e viva. Ou você não comeu. Vou E comer. viva a democracia, que a gente ainda não está vivendo essa democracia, essa falsa democracia. Eu queria Ah. agradecer Roberta e Carlinha, que elas estão de parabéns nos parceiros aqui dos merchandising. Que Tá gostoso, viu, menino? Sempre tá bom o Pois negócio. Aproveita aqui, olha. Por favor, faz o mexão aí. Delícias da Lívia Ottoni. Ottoni. Delícias Mini pizza, mesmo. biscoito de goma, coalhada síria com carne de sol. Ave Maria, aí você me lascou. Aperitivo de berinjela, paté de ricota com frango. Nossa, aí você me lascou também. Vocês vão entender Vamos se é tomar moço ou café, por que que Não, Não, tem- agora eu vou ter que falar. A Lívia é aquela do bombom de morango. bombom de morango. Ô, gente, deixa eu contar. É perfeito, viu? Karine tá ali também. Aproveitando, vem cá. Desfrutar dessa mesa. Bastidores, só quietinha lá. Vamos fazer minha marmita aqui. Você... Acabei de fazer Eu fico ali naquele canto ali operando aqueles negócios, vocês não dão. Ai, chegou. Então vocês me dão licença. Essa uvinha, gente, também ela é sensacional. Nossa, Docinha. boa, docinha, né? Ah, ela tá uma delícia, tá bem docinha. bombonzinho aqui, sírio, com... Pode ir, Pelo amor de Deus. Tá vendo? Ó, programa de entrevista com comida assim, não tem não, hein, gente? E é sem Olha, Tá bom, viu? Não E é vou sem cortar corte. essa- eu quero É saber, sem eu quero saber o cortes. dia que eu próximo. Tem né? Tem próximo. Então, Olha. gostaria muito até no próximo, a doutora Fabiana e o doutor Juvenal vai poder me orientar melhor quanto a isso, mas nós poderíamos trazer uma pessoa para dar o depoimento dela sobre a situação, por já ter vivido algo relacionado a essa questão da violência doméstica. Podemos trazer ou tem algum problema? Como que é? Como, né, a gente pode agir diante disso? Não, eu vejo se for algo ela quiser, que espontâneo. de forma espontânea, né? Se a pessoa assim entender que ela até para incentivar outras mulheres, né? A gente vê muito isso em vários programas. Ela pode ter alguma É, pessoa Alguma que tem pessoa- mulher que Ótimo. fala, né? Como aconteceu com Porque ela. até A gente pra já viu isso em falar outros é programas. difícil, né, gente? Até não, pra uma muito mulher difícil. se disponibilizar pra difícil. falar sobre, ainda que tenha sofrido, que seja uma né, violência psicológica, não tenha chegado a agressão física e tudo, mas pra falar do assunto, pra mulher falar, é difícil. Eu acho que só Pra consegue se expor falar é muito difícil ainda. quem sofreu, conseguiu dar a volta de Superou, né? cima, Aham. e aí conseguiu levar a vida que segue. Aí ela vem, porque aquela pessoa ainda fragilizada, por mais que passe o tempo, Não é ela nem fica... saudável. Não, né? é. Utilizar ela, né? É. Aham. Com certeza não. Não é legal. Mas a questão de agressores, a gente tem também a criação dele em casa, né, gente? A pessoa, para poder ser agressora, ela pode, às vezes, cresceu vendo o pai fazer aquilo. Acha normal, acha que aquilo normal, ali que é o padrão. né? Então tem que ver toda E- conjuntura, toda uma estrutura familiar. Justamente. E outra questão, nós temos que ter um olhar também para o agressor. Né? Porque É onde que a entra também o função- trabalho da assistência social, por exemplo, né? Pra porque ir em quem é casa, essa descobrir pessoa? por que levou. O que aquilo. levou? É. Certo? Às vezes é uma pessoa também que está passando por problemas, que também precisa de cuidado. Ele não precisa só ser punido, até mesmo porque essa não é a única função da pena. Né? A Então, pena, existe ela essa tem... possibilidade também de tratar Foi o criado uma agressor. lei. Não, eu tô falando o seguinte, eu Sobre tô isso. trazendo aqui algumas situações que a gente também precisa fazer um olhar, né? Ter um olhar. É. Porque o objetivo da pena, ela não é só punitiva. Nós não temos só, a pena ela não tem uma função só punitiva. Ela tem uma função de reestruturar, de recuperar, de entender porque
essa pessoa ela pode ter passado por um problema, nada justifica, é claro, e ela vai ter que punir, ela vai ter que ser punida por isso, né? mas ela precisa também ser restaurada, até para evitar novas agressões. Né? Porque esse é um sentido da legislação. Evitar a criminalidade, o crime ele evitar tanto combatendo através da pena, né? A pena ela tem essa função de combater e também falar, ó, não vou inibir, né? Que é aquela questão, colocar na cadeirinha no pensamento. Que tem aquelas pessoas que não passam, não falam, não vão cometer mais crime, porque ela vai ter medo de passar por aquela surra, né? Eu já apanhei muito, né? Minha mãe dava uma surra. Aí ela fala assim, você vai fazer mais isso? Não. Né? Não, já apanhei, a galera tá olhando pra mim, eu morava na roça, minha mãe já bateu isso há um tempo atrás. Era a forma. Né? Já apanhei. Entendeu? E aí, você vai fazer de novo? Não. Porque você tem medo de passar por aquela situação. Isso. Hoje nós vimos uma mudança. É a cadeirinha do pensamento. Você vai fazer de novo? Não. Por quê? Porque é errado. Você leva a pessoa a questionar, a conscientizar em relação a isso. Então, assim, a pena também tem essa função. Ela tem a função punitiva, mas ela tem a função de fazer com que o agressor ele pense na atitude dele. Que ele mude de conduta, não porque tenha medo de passar por aquele processo da sanção, mas porque ele entenda realmente que aquela atitude dele não deve mais ser repetida. É tão importante, o doutor Juvenal falou, que foi criada uma lei, a 13.984/2020, justamente falando que o agressor ele tem que passar por centro de tratamento para que evite a reincidência. Tem que entender o porquê que levou ele para fazer um tratamento psicossocial, psicológico, para entender, né, toda uma conjuntura para poder gerou aquela. Porque às vezes é a primeira vez que ele comete. Às vezes ele não tem. Lógico que tem agressores que, né, que fazem reiterados toda vez, por multibebe, chega alcoolizado dentro de casa e justifica porque chegou alcoolizado e agrediu. Tem muita gente que se esconde atrás da bebida. Mas tem aqueles que, igual o doutor já falou, um momento passando dificuldade financeira, alguma situação. A mesma criação, a pessoa cresceu vendo a mãe ser espancada. Ser agredida. E ele acaba. Tendo os mesmos comportamentos do pai. Então, essa função, quando toda essa estrutura política, social, psicológica, para combater a violência contra a mulher, nós também estamos evitando novas agressões futuras. Porque vão ser menos crianças expostas àquela situação de violência. Então, tem todo um arcabouço aí, não só jurídico, mas educacional, quando você trata da Lei Maria da Penha. Isso é importante, que as pessoas não é só punir, não é só trazer medidas cautelares, é trazer um olhar, né, sobre aquele caso específico para que evite, né, que aquela criança conviva num ambiente desse e que venha reproduzir aquele comportamento ali. Então, tem situações, porque nós brasileiros somos muito imediatistas. Por que o Brasil não investe em educação? Que é um negócio que é a longo prazo. A longo prazo. E que deveria se investir, a longo prazo. É a longo prazo. Então, você investe em educação hoje, você vai começar a ver os resultados daqui em 15, 20 anos. Né? Então, às vezes nós também achamos a Lei Maria da Penha, 15 anos, ela está super. Ela é uma adolescente, uma criança. Nem a maioridade. No direito, 50, 100, às vezes até 100 anos é pouco em determinadas situações. Mas só que nós somos muito imediatistas em relação aos resultados. O que não podemos é cruzar os braços. Sim. Não podemos é cruzar os braços. Eu digo o seguinte: tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sei qual vai ser o resultado das minhas ações, mas eu não teria resultado nenhum se eu não agir. Exatamente. Né? Então nós precisamos agir, nós precisamos... mas não deu certo, vamos para outra. Mas você tem que agir. Vai aprimorando, então, né? É importante, porque não é só... Vai teste, né? E quem trabalha aí nessa área criminal, né, do direito penal, a gente vê muito essa questão achando que o direito penal vai resolver tudo. Não resolve. E, né, para quem... entende aí de direito, né? Ou mesmo que entende, só para dar explicação, o direito penal, nós falamos que é a última ratio, quer dizer, o último a ser procurado. Sabe aquela pessoa da empresa, o chefão lá, ele é o último a ser procurado, só quando os demais não conseguiram resolver o problema, é que chega até ele. Assim deveria ser o direito penal. Primeiro você resolve lá no direito trabalhista, no direito previdenciário, direito civil. Não conseguiu na educação. Porque quando você investe em educação, você diminui os problemas aqui no direito penal. A formação cidadã, ele tem que ser o último a ser buscado. Né? Que nós chamamos a última ratio. É o último que eu vou chegar lá para levar até ele. Só que no Brasil está tendo uma inversão.
Nós achamos que o direito penal vai resolver tudo. A criminalização, né, de condutas vai resolver tudo. E esquecemos que é investir na educação, investir no social, né, dar às pessoas condições dignas. As políticas e aí públicas, tem uma né? questão muito interessante, né, o que é dignidade. E eu faço muitas perguntas. Foi uma pergunta que a professora fez quando eu faço o 2º grau. E eu sempre repito isso para os meus alunos. Porque tem coisas que são difíceis você conceituar. Por exemplo, porta. O pessoal que está assistindo, conceitua porta para mim. O que é porta? O que é porta, doutora Fabi? Porta é um objeto de madeira, né? Que você coloca para poder abrir e fechar, para você sair de um ambiente, e você coloca uma fechadura para trancar. Isso é porta. É, né? e se for de ferro, não é porta, então? Isso seria um Você falou portão de ferro, né? Não, mas tem porta de ferro, tem porta de vidro. Então, esse tem conceito porta de eu vidro, trouxe uma das situações, mas que não é. Quem pode olhar, tem de falar, é um local de entrada e saída. Tem tanto lugar que é de entrada e saída, não é Isso que não é porta. porta. Uai, tem portão, tem janela. Uai, gente. É o seguinte, a gente tem coisas que nós sabemos o que é, mas nós não sabemos conceituar quando pede pra gente. Todo mundo sabe o que é porta, mas conceituar a porta fica um pouco difícil. Assim, a dignidade. E o que é a dignidade? E Kant traz uma frase que eu acho interessante. Ele fala assim, as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. Então, as coisas têm preço, pronto, eu sei. Eu tô, né, com a caneta. As coisas têm preço. As pessoas têm dignidade. Então, aqui, por exemplo, né? O celular aí, iPhone e tal, né? Brinca com esse celular dela e pega a caneta. Caneta, ela vou brincar aqui, né? Eu pego a caneta dela, eu jogo pra cima, o coração dela fica tranquilo. Agora, pega o celular. Vai olhar pra cima toda hora, porque o preço agregado ali é maior. Então, ela dá mais valor a esse objeto quando ele tem um preço agregado maior. Assim, essas pessoas, quando nós damos dignidade às pessoas, elas se sentem mais valorizadas, porque as pessoas é a dignidade, não é preço, é dignidade. Então, quando as pessoas têm acesso à educação, quando elas têm acesso à saúde, quando elas têm acesso a bens de consumo, elas se sentem mais valorizadas. Né? E aí nós vamos evitar que crimes sejam cometidos. Então, são situações que nós precisamos analisar. Né? Nós precisamos tratar as pessoas como meros objetos, né? Porque nós não somos. Muito bem. Bacana. E fechamos então este bloco aqui. Vamos para as brincadeiras. Tem Com brincadeira. essa reflexão, com essa linda reflexão, né? Bom, vamos para a brincadeira. Eu só vou pegar ali um Eu só vou lavar minha mão que eu sujei ali, calma aí. Vou pegar o guardanapo aqui de Fabiana. Aliás, né, nós estamos aqui com o Dr. Juvenal, que é comandado por quantas mulheres que você falou? E é um monte de mulher. Né? Tem minha mãe, tem a chefe de gabinete, tem a presidente da OAB. Tá frito. Né? Tem a diretora da faculdade, a E o seu diretora convívio, administrativa. como é o seu convívio com elas? Tem a advogada que é minha sócia. Então, assim... Tá cercado Qual a maior de mulher. qualidade? Qual a melhor qualidade de uma mulher para você? A melhor qualidade de uma mulher elas são decisivas. Eu acho mulher muito decisiva. Pelo menos as que trabalham comigo. E a pior? Elas são muito nervosas. Não fala TPM, não. Fala TPM, Olha lá, tá vendo? Ai, elas estressam rápido. Olha só, nós vamos fazer um ping-pong rapidinho aqui, tá? Eu vou dar o assunto e vocês dois vão falar o que vem à cabeça, tá certo? Rapidinho. E, papapum. E a Carlinha vai dar sequência no outro lá. Bora lá. Mulher contemporânea. Começa aqui, vai lá. Mulher contemporânea? Eu vou falar da minha mãe. É a minha, também. Sua mãe. O aborto. Algo a se pensar, analisar ainda. Quem decide é a mulher o que ela deve ou não fazer. Há controvérsias. Quem vai gerar ela, quem sabe é ela. Feminismo. Bacana, sem extremismo. Machismo. Porque para ter o feminista vai ter o machista, né? Mas eles, assim, eles não são antagonistas. né? Não? O machismo. Por que também tem o feminista? Na palavra, a etimologia da palavra pode até ser semelhante, mas um não é o contrário do outro. Eu penso que se tem feminismo é porque se tem o machismo. E aí a mulher precisa se impor. Então, traição. Gente, não sei, Por uai. que a Karine saiu assim? Traição é algo dolorido.
né? Traição é... Passou por tem que alguma traição? Última Ah, hora que você falou de não, agora ele quase chorou aqui agora. Karine, vem cá, conta pra nós o que rolou. Cá sabe tudo. A própria palavra já fala por si só, né? Deve ser estipado. Inadmissível. Eu não aceito. Inadmissível. Prostituição. Precisa, assim como o aborto, precisa ter um olhar, né, específico, sem discriminação. Prostituição é um assunto muito bem analisado. delicado. A pessoa, para ela levar, se vender o corpo dela, está passando por uma necessidade. E muita gente faz isso para se conseguir formar na vida. Então, Justamente, por só isso. ela sabe o que, né, vai levar ela a isso. Muito delicado. Muito delicado esse Delicado. assunto. Algo mais a completar? Como eu disse, né, precisa tirar o preconceito do lado para você tratar a situação, um problema, ou enfim, né, que as mulheres ou homens enfrentam. Porque no Brasil nós temos uma hipocrisia, né, de ter sempre um preconceito, e você nem trata a situação, não conhece. Então precisa ser analisado, precisa as pessoas conhecer melhor, né, o que é realmente a prostituição, para depois emitir seu parecer. E eu julgamento. penso hoje que é uma questão Isso de política pública. Ok. E a última para fechar, religião. Complicadíssimo. Não deve misturar com o Estado. Não discuto. Cada um tem o seu. Suas crenças. Todas as vezes a religião ela tem que ser respeitada. Nós vivemos num país onde que deve ser, né, tá na Constituição Laico, aí, né, Laico, laico, mas mas também pluripartidário, plurifilosófico, enfim, todas as pluralidades, e a religião é uma delas, né, e precisa ser respeitadas. Só que eu penso que a religião ela tem que ter um papel de auxílio na vida espiritual, enfim, das pessoas, de buscar a sua felicidade, mas ela tem que saber que tem que diferenciar o que é religião, o que é direito, o que é moral, porque se nós fizermos essa mistura, né, todas as vezes que o Estado fez essa mistura, não deu nada que presta. E tem muita gente que usa a religião para se esconder por trás dela, né? Então é uma coisa que me assusta muito. Então é um assunto muito cauteloso. Porque tem muita gente que faz as coisas e se esconde na religião. Vemos muito isso. E aí, gente, nossa brincadeira aqui é para testar a criatividade de vocês, Nossa, tá? Deus. Deus é mais. Pense rápido. Toma mais um pouquinho, mais um gole, vai. Vinho, de vinho, vai. Aliás, vamos Vai brindar aqui, relaxar, ó, gente. obrigada, Vamos brindar aqui, ó. Sim, Vamos lá. manda ver. Resposta rápida e criativa. Mas pode ser criativa, assim, com força, tá? Vixe, então vamos Vamos lá. lá. Fala o que vier na cabeça, gente. O que vier na cabeça. O que vier na cabeça. Não, o que vem na minha cabeça eu tô soltando. Mas aqui, Só Deus. não pode ser o final do ditado popular mesmo, não, tá? Tá. Você vai ter que criar o final do ditado Ixi, popular. Maria. Criatividade. Ah, não, aí você explica que você já falou que vai ser Fala um o ditado. primeiro aí. Tipo, dê um exemplo. Desenha. Vai Fala lá. o primeiro para eu poder entender. Tipo assim, pau que dá em Chico. Dando em todo mundo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, como diz o Leandro. Mas Não esse pode. Você vai mudar o ditado. Tem que criar o. Cria sua versão Fabiana do pau que dá em Chico. Pau que dá em Chico, Lei Maria da Penha. Boa, Boa. Muito bom. Pau que nasce torto. Pode endireitar. Sei não, viu? Não sei se endireita não, porque Você já é não torto. acredita em segundas chances? Não acredito não. Já que na vida a gente só tem um e a gente tem que aproveitar ela. Info bem decidida, né? Vai. Considera sua decidida. resposta? Sim. Considerei. Ok. Fabiana, ela tem uma personalidade forte. Ela Fortíssima. fala. Olha aí as mulheres aqui. Não é à toa que antes de casar, meu pai avisou meu marido. Pensa bem. Segura, Rodrigo. Vamos lá. Errando o quê? Se aprende e evita o mesmo erro. Errando que a gente quebra a cara. Amiga, A gente quebra a cara. Oh, não. Oh, não. Ah, não, 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 não. vamos lá. Deus ajuda quem? Quem luta. Deus ajuda quem? Quem o busca? Nem tudo que reluz.
Nem tudo que reluz tá no claro, viu? Tá no escuro. Nem tudo que reluz tá no escuro. Nem tudo que reluz. É sol, é claridade, é espelho. Quem não escuta conselho. Não pode falar, não pode dar conselho pra ninguém. Quem não escuta conselho não pode dar conselho pra ninguém. Quem não escuta conselho. Paga pra ver. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Tá vendo? Povo criativo aqui, meu filho. Tá achando o quê? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que acaba. Fabiana, água mole em pedra dura. Eu falo tanto mais daqui. Ela bate, quem sabe ela consegue o objetivo dela. Né? Ela bate, quem sabe? Ai, que ótimo. A corda sempre arrebenta. O lado mais fraco, que é o ditado popular, mas nem sempre é. Os fortes também arrebentam. Isso aí. A corda responde. sempre arrebenta. Não. Hoje agora, a minha vez. A corda arrebenta. Quando puxa demais, gente. Não importa. Quando puxa, muita corda, quando não, puxa porque muita ela corda, ela Não arrebenta. é quando ela tá fraca, será? A corda estiver fraca. Cão que ladra. É preso. Não faz nada. Faz nada, não. Nada. Cão que Lada e mora no lugar. Faz nada. Esse é o ditado, uai. Cão que ladra não morde, Pois né? é. Cão que ladra tá com fome, gente. Tá com fome, na verdade. Tá com fome. É. Calculada tem que dar Tá com fome. tem que dar uma raçãozinha pra Raçãozinha ele pra ver se... Cão que ladra Tem a tem ração, fome. nem pensei. Esse lado incomoda. Isso. De médico e de louco. Eu acho Ninguém que tem um pouco. Eu não concordo que tem. Eu acho que tem. Ninguém tem um pouco. Ninguém tem um pouco? Não. De médico e de louco. Eu não entendo nada. Você não é louco, um pouquinho louco? Você nunca fez uma loucura? Ué, mas Aqui se- tem que ser louco de vez em quando. Mas o senão... louco que mete loucura, ele sempre fala que não fez. Ah, é? Não fez é um louco loucura. mentiroso? Louco não, de todo ele é gênero. convicto que ele tá certo, que ele não tá mentindo, ele tá Ah, falando é a aquele verdade. que acredita. Ele acredita tanto. Mas que você ele já acredita- fez alguma loucura? Quem não? Conta pra gente. Aí é outro programa com outras coisas. Cena dos próximos capítulos. Olha só, o Juvenal tá escondendo ouro, gente. Olha que hype, Ele gente. pode ficar tranquilo que ele vai voltar. Aí na volta. A gente já tem Meu um gancho. Deus. Viu, Bruno Ballarini, que fica me provocando no Instagram? Calma Parece. de frouxo. Eu peguei leve. E aí, que dia que você vai pegar pesado? Esperar a próxima. A alta do dólar. Ô, Bruno, cuidado. Que Carla tá fazendo uma pesquisa pra te sabatinar aqui, rapaz. Vai ser pior do que o Roda Viva. Cuidado. Meu Deus. Meu Deus, é mais, viu? Você também na volta? Ih, vai. Segura, tá? Tá preparado? Por que você tem que pegar leve com todo mundo na primeira? Esse negócio não tinha que chegar a chutar na porta. Deixa eu dar os Lotado, assim, a pessoa pode querer Ô, Fá, voltar na casa da tá, gente, né? Mas eu perguntei só pra Juvenal, começou a então fazer deixa eu ver calor se já... aqui. Ah, ele já tá... Você viu? começar a tirar Como é que é? calor. Ô, Fá, e você já fez alguma loucura? Eu acho que não. Loucura, não. Loucura, nada, Fá. Não. Tipo, sensata Não. total. Depende do grau da loucura e da interpretação dela, Depende Eu tô né? dizendo, gente, quem faz, fala que não fez. Ô, você tá tentando fazer umas loucuras? Escutar de vez em quando? Qual seria a maior loucura que você iria fazer assim? Ah, não sei. Eu tenho vontade de fazer uma loucura. Qual é? Não, eu não tenho vontade de fazer nenhuma loucura. Não? Não. Mulher sensata. Nunca tive. Não. Você não gostaria de arriscar e fazer algo assim muito inédito na sua vida? Não. Sempre fui muito... pé no Comedida, chão. muito mais muito tranquila. comedida, é. Sempre pensei muito antes de fazer qualquer coisa. Nossa, eu queria ser assim. Cara, do sofrimento dela. Próxima encarnação eu vou ser assim, tá bom? Mais vale um pássaro na mão. Que nenhum, né, gente? Mas vale um pássaro na mão pra poder aconchegar, dar um aconchego nele, enfim. Mais vale um pássaro na mão. Do que uma gaiola, né? É Fortíssimo. Quem não é visto. Quem não é visto, não tá no Instagram. Ou não? Ou no... The Hype. The Hype. Ai, Viu? Martel, VIP.
Você pode atender. Quem não é visto, Faz bons trabalhos, mesmo sem precisar aparecer. É. Eu não gosto de aparecer, eu não gosto de ser vista. Eu vim aqui mesmo para poder... Aparecer. Eu sou gosto de ficar quietinha. Isso fazer é uma quietinha, outra, isso é uma entendeu? outra discussão, mas assim, hoje nós, querendo ou não, estamos vivendo o mundo virtual. Foi o que o Juvenal falou. Inclusive, minha cunhada me cobra muito isso. É. Eu tenho que ir pra mídia. Bota a cara no sol, Vai me dizer- mana! Vai me dizer que você não teve que se adaptar aí, migrar aí os processos pro PJE e papapá e papapá. Só e PJE, papapá. mas ainda migrei pra redes sociais. ainda não. A gente tá esperando isso acontecer. Quem com ferro fere, Quem com ferro fere. Ixi. Eu já sei a resposta. vou dar um tempo pro Juvenal pensar, vai. Vai. Quem É com ferro fere... covarde. É covarde. Eita, nada. Quem com ferro fere é muito bravo. É igual as mulheres que te rodeiam. Tudo é muito bravo. Olha. Agora a última. Um dia é da caça. O outro dia continua sendo. Pensei a mesma coisa que você, doutor. Outro dia também. Pensei a mesma coisa. Eu ia Vai falar, ser- vai um dia colar? da caça, o segundo também é dele. Deixa ele caçar. Então filosofa em cima desse raciocínio de vocês aí agora. Porque eu penso que não necessariamente precisa ter essa alternância, né? Hoje você pode ganhar hoje, pode ganhar amanhã também. Né? É isso mesmo. Né? O The Hype tá aqui fazendo sendo uma audiência maravilhosa, um ótimo trabalho, e amanhã também vai ser, e assim... Amém, não- Senhor. A gente recebe. É Com nesse certeza, sentido. com É nesse certeza. sentido que eu disse. É Com isso aí, o certeza, raciocínio? É isso mesmo. Show. Bom, de perguntas, né? Acredito que nós ficamos por aqui. De brincadeiras também. Já 1h e quanto aí, Gui? Já batendo 1h30. 1h30. Carlinha, você fez a abertura, faz o fechamento, então, por favor. Eu não vou pegar no microfone, senão o Guilherme vai me xingar. No braço aqui. É no braço, gente. Não segura o microfone. O braço chega onde você quer. Pega no microfone e fica um zumbido aqui. Quem vai escutar em casa vai escutar chiado e tudo mais. Pega aqui, ó, que ele vai onde você quiser. Aqui ele vai. Pode deixar aqui. Tá vendo? Deixa o Viu aí? braço. Isso aí. Você tem que pegar no braço do microfone, viu, deixa o Carla? A braço. próxima vez você... Na próxima vez eu não pego no microfone, não. Vai pro braço primeiro. O ouvido de Guilherme Esse braço agradece. é grande, esse braço tá longe. Deixa eu ver o tamanho desse braço aí. Ele é grande, desse braço? Olha aí a dele aí do lado aí. Esse braço é grande. Dá pra você pegar bem nele. Maior que o microfone. Mas é isso aí, pessoal. Eu agradeço demais a vinda de vocês por terem aceitado o convite para conversar com a gente aqui no The Hype, Fabiana Isso. e Juvenal. Eu espero que as pessoas aproveitem bastante, se sintam também parte aí desse bate-papo. E eu queria que vocês deixassem um último recado. As considerações. As alegações. Como diz a Aníbal no finais. programa Encontro Marcado da 98, as considerações finais, por Aqui favor. também. Você não vai nisso? Posso? Posso? Pode? Parou Você aí. fecha? Quer fechar? Não, eu gostaria sim de falar para as mulheres não terem medo, acreditarem no potencial dela, que todo mundo é capaz. Por mais que alguém queira te desanimar, que pule essa pedra e siga o seu caminho. Existem meios e a lei te ampara, entendeu? Ligue, vizinhos que escutarem também, denunciem, não se acanhem, porque você pode salvar uma vida, né? Então, a boa vizinhança é de fundamental importância. Nós temos aqui em Teoflotone, tem o 190 que é a Polícia Militar, o 180 que é para violência doméstica e o 100 para a violência contra a criança. Então, o que eu falei, mulheres, tenham voz mesmo e denunciem. Não fiquem sendo angustiada dentro de casa, não sofra violência. Não é por causa do seu filho que o seu filho vai aprender a compreender. Pense em você, seja você, em que idade for, você poder ter, daquele dia que você tomar sua decisão, poder ter uma vida melhor Dali pra frente. daqui para frente.
Nossa, te emocionei agora. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Foi uma tarde maravilhosa. A gente fala de um assunto tão importante, também de uma forma leve, né? Sim. Isso é bacana, porque todas as vezes que a gente fala sobre questões jurídicas em si, principalmente quanto à questão da violência contra a mulher, é muito pesado, é muito, né? E a gente conseguiu, né? O programa trouxe isso de uma forma responsável, mas de uma forma leve e passou o recado, isso é muito importante. E faço as palavras da doutora Fabiana, as minhas, né, em relação que não se calem, né? Existe um poema de Cora Coralina, não sei ele todo, mas tem uma parte dele que fala o seguinte: mesmo quando tudo parecer desabar, cabe a mim entre rir ou chorar. Mas que o mais importante na vida é decidir. Nós temos que tomar uma decisão, não podemos ficar em cima do muro. Então, seja a mulher de qualquer classe social, seja qual a profissão que for, né, não aceite ser vítima, né, porque o primeiro momento não é aceitação, mas às vezes continua no ciclo, por N problemas, né, acaba aceitando aquilo, ser vítima de violência. Então decida pôr um basta nisso e vai atrás, né, das pessoas, dos órgãos que estão aí, como nós falamos aqui, para poder dar esse apoio. E também chamo a atenção para o poder público, para a sociedade civil em geral, né, para que nós tenhamos isso como responsabilidade, né, como algo nosso também, para que a gente possa engajar nessa luta contra a violência doméstica, familiar, enfim, contra a violência da mulher em geral. E muito obrigado pela participação aqui, viu? Quero voltar mais vezes, principalmente para comer. Foi muito bom. O The Hype está de portas abertas para vocês, foi muito legal e vocês podem comer agora à vontade. Pode fechar lá, pode fechar lá. Tchau, tchau, tchau. Oi, oi.